Olá a todas as pessoas. Que alegria estar aqui hoje de novo pelo programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. Eu vou me apresentar, mas enquanto isso, escreve aqui no chat, né, o seu nome, o local de onde vocês estão falando, para a gente se conhecer, para a gente se integrar. O meu nome é Erika Noguchi, eu sou uma mulher de 51 anos, sou asiática, tenho cabelos lisos, compridos e pretos. Eu estou usando um óculos de armação transparente e vestindo uma blusa em tons de terra. O meu fundo de tela é azul claro e tem um logo colorido do ciclo de palestras aqui, no meu lado esquerdo, para vocês vai aparecer do lado esquerdo, e um QR Code para doações no canto superior direito. E eu sou coach de saúde e bem-estar, também sou articuladora da Pétala Saúde, dentro do Instituto Gileno Bahia, e hoje eu estou aqui, né, no programa Ciclo de Palestras, como facilitadora e mediadora dessa conversa. O Instituto Gileno Bahia é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo oferecer ferramentas como essa para o desenvolvimento humano, né, em todas as suas dimensões, a dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural. Se você quiser conhecer e apoiar os programas do Instituto Gileno Bahia, nossos projetos, as nossas ações, por favor, visite o site, né, o www.institutogilenoBahia.org.br, e também o nosso Instagram, que é o @Instituto Gileno Bahia. A equipe vai colocar essas informações aqui no chat depois para vocês poderem se conectar mais fácil. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e a gente conta com o seu apoio, né, para que essas nossas ações, assim como esse ciclo de palestras, possam alcançar mais pessoas. Então, se você puder fazer uma doação, você escaneia aqui o QR Code, né, desse canto da minha tela, ou anota o Pix do Instituto que está aqui rodando aqui embaixo, e faça a sua contribuição. Se você não puder doar em espécie, a gente pede que você apoie o Instituto virtualmente, né? Fala lá do Instituto para o pessoal que você conhece, segue a gente nas redes sociais, participa e divulga as nossas ações. Dessa forma, vocês também ajudam bastante. E aí, eu estou aqui hoje, né, no ciclo de palestras, para falar sobre um assunto super interessante com a Ângela. A Ângela está aqui na tela agora comigo. E eu queria dar as boas-vindas para a Ângela, pedir para que ela se apresente. E a gente vai falar daqui a pouco sobre desrotular. Vocês vão saber o que é isso. Se apresenta, Ângela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ângela, como a Erika disse, Ângela Vieira, eu sou nutricionista e vou fazer a minha autodescrição, tá bom? Tenho a pele branca, cabelo loiro e encaracolado, estou usando um óculos de grau com uma armação meio transparente, meio acinzentada. No fundo da minha tela tem ele é azulado com o logo do ciclo de palestras. No canto, no meu é direito, no de vocês acredito que vai aparecer do lado esquerdo, tem o meu logo, e na parte de baixo, do lado direito, que para vocês vai ser... Ai, me troquei, gente. Na parte de baixo do meu lado direito, de vocês deve ser esquerdo, tem a logo do ciclo de palestras. E eu estou com uma camisa de babados na cor branca. Legal, Ângela. A gente sempre se enrola atrapalhei mesmo, aí, né? mas é isso. É muito confuso, Direito, porque esquerdo. a gente se vê de um jeito, aí no vídeo aparece de outro, é uma loucura. Exato. Mas é assim mesmo, não tem muito jeito. Um dia a gente consegue. Então, Ângela, poxa, obrigada aí por estar aqui com a gente de novo, né? Você sempre aqui com a gente nesse programa do ciclo de palestras, também no Encontrar-se, que é uma outra ação do Instituto Gileno Bahia. Então, obrigada por estar sempre aqui com a gente, né? Então, assim, o nosso intuito, né, com essas conversas aqui que a gente traz no ciclo de palestras, é exatamente fazer com que você que nos assiste tenha uma vida mais feliz, né, mais cheia de saúde, mais cheia de bem-estar. E, para isso, a gente traz esses assuntos que nos levam a construir essa vida, né, de saúde e bem-estar.
E para isso, hoje a gente vai falar sobre a leitura dos rótulos, né, Ângela? Então, assim, os rótulos, elas estão presentes na grande maioria dos produtos que a gente compra hoje em dia, e que bom, né? E também não é por acaso, né, Ângela? É porque, assim, é muito importante a gente ler e entender os rótulos, né? Então, eu queria te perguntar já, assim, como primeira parte aqui da nossa conversa, o que a gente ganha, né, fazendo isso, lendo e entendendo direitinho esses rótulos que estão no supermercado, que estão por aí. Olha, na verdade, a gente ganha vida. A gente acaba não ficando refém, né? Daquilo que a indústria nos vende, daquilo que é vendido para a gente como forma de marketing. Porque acontece muito dos produtos serem vendidos assim. É leve, é saudável, é equilibrado, é diet, é light. E aí esse visual e esse marketing nos vende uma ideia. Mas quando a gente de fato entende com o que aquele alimento, quais foram os ingredientes que tem dentro daquele produto, aí a gente vai conseguir saber se ele é realmente necessário, se ele é dispensável, se realmente a gente precisa ou deve tê-lo em nossa vida, tá? Então é realmente sobre ganhar vida. E até o final dessa palestra vocês vão entender direitinho dessa entrevista por que eu estou falando isso. Sim, essa coisa de entender, a gente vai cair exatamente naquele lugar de que a gente entendendo o que se passa, né, no nosso entorno com a gente também consegue ter mais qualidade de vida, consegue ser dono da nossa própria vida, mas enfim, a gente vai chegar lá. Ainda tem um longo caminho, né? Então, assim, vamos começar, assim, eu acho que falando sobre como é que a gente decodifica, né, o rótulo, como é que a gente entende esse rótulo, né? Porque quando a gente pega um produto, por exemplo, na prateleira ali para comprar e olha aquela embalagem, a gente vê assim muita informação ali, né? E a gente quase se perde, né? De tanta informação. Às vezes tem várias coisas escritas assim logo de cara, e lá atrás tem a tabela nutricional, né? Tudo que você vai falar. E para a gente não se perder, assim, eu queria te perguntar, Angela, quais são os principais elementos que a gente deve considerar, né? Que a gente deve observar com atenção em um rótulo, né? Uhum. Ó, em primeiro lugar, é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas realmente já tem esse hábito, que é a data de validade, certo? Acho que é raro alguém que não tem esse hábito de olhar, mesmo que a gente entende, né, que se está ali na prateleira a venda deveria estar com a data, ok, ter esse critério, mas pode acontecer, eu já peguei algumas vezes no mercado produtos vencidos. Então, em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, não tanto aquilo que está ali bonito, né? Te mostrando logo o que está de mais atrativo na embalagem. Mas, de fato, virar, né? Eu acho que ali onde a parte de trás, realmente. A tabela nutricional, que é uma coisa que a maioria das pessoas também olham, mas hoje as pessoas olham mais a quantidade de calorias. Mas ver realmente essa tabela nutricional dando aquela destrinchada, sendo criterioso. Então, assim, quais são as quantidades de carboidrato, de proteína, de lipídio, né, que é a famosa gordura, dentro do que tem ali nesse alimento, e, por exemplo, dentro dessa quantidade de gordura, o quanto é gordura saturada, dentro dessa quantidade de açúcar, o quanto é açúcar adicionado, que é aquele que não é natural do alimento. E logo em seguida que a gente faz essa análise, que a maioria das pessoas já olham mesmo a tabela nutricional, abaixo tem a lista de ingredientes, e é uma coisa que a maioria das pessoas acabam não olhando, certo? Então, dentro dessa lista de ingredientes é que vai dizer para a gente, né, como aquele alimento foi feito, de que forma, né, quais são as coisas que tem ali, para a gente poder saber se realmente leva. O nosso critério não deve ser só a quantidade de calorias ou só a quantidade de açúcar. A gente vai esmiuçar isso daqui a pouco, mais um pouco, mas assim, leia a lista de ingredientes sempre. E outra coisa importante, quantidade de sódio, quantidade de fibras, a gente precisa também começar a fazer, porque às vezes tem muita gente, por exemplo, aqui onde eu moro, na região onde eu moro, tem muitas pessoas
hipertensas. Hipertensão vem do quê? Do consumo excessivo de gordura, de sódio, certo? Então, é uma coisa importante de a gente olhar ali aquela porcentagem. E aí vem sempre aquela porcentagem, né? Vem a quantidade, por exemplo, sei lá, 20 gramas de sódio. E quanto isso representa em porcentagem numa dieta brasileira por dia? Então, ali você já vai ter um padrão. Então, por exemplo, se você pega um alimento que está escrito uma quantidade em gramas de sódio, e aí você fala, mas eu não sei quanto representa isso. E aí você vai lá e olha, por exemplo, aí esse alimento aqui está dizendo que tem 70% da quantidade de sódio que uma pessoa deveria consumir no dia. Opa, peraí, tá demais. Eu vou consumir 70% de todo o sódio do meu dia agora só nisso? Então precisa estar atento. E hoje em dia tem as lupas, né? Aqui no Brasil a gente tem as lupinhas que mostram quando é alta quantidade de açúcar, quando é alta quantidade de sódio, quando é alta quantidade de gordura. Então, só para repassar, a validade, a tabela nutricional, falando para a gente o quanto tem de cada nutriente, a lista de ingredientes e depois quantidade de sódio, quantidade de fibras, certo? Certo, certíssimo, Ângela. Então, assim, são 4, né? De tanta informação ali numa embalagem, assim, são 4 coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, né? E, assim, além dessas informações, né, importantes, a gente vê também várias embalagens, assim, escrito lá, assim, bem chamativo, né? Uma forma bem para chamar atenção com letra grande e tal, diet, light, zero, baixo sódio, eu não sei, aqui é porque a Ângela está no Brasil e eu estou aqui nos Estados Unidos. Não, então a gente tem panoramas diferentes de embalagem, apesar de eu já ter vivido, né, a maior parte da minha vida no Brasil, mas mudou um pouco, desde a época que eu saí do Brasil, acho que mudou um pouco a questão da normativa para os rótulos, né? Então, assim, quando eu saí, não tinha nem aquela quantidade de açúcar, não era obrigatória, né, de ter. Agora acho que hoje em dia não sei. Mas então tem esses escritos todos, né, ali no rótulo, né, Light Zero. Então eu queria te perguntar, Ângela, assim, o que isso significa, né? Diet, Light, Zero, qual a diferença desses termos, né? Se tem alguma coisa importante para falar sobre esse ponto, sobre esse aspecto. Tá, ó. Os alimentos diet são aqueles que vão ter a restrição, ou seja, eles não vão ter algum nutriente, algum macronutriente, que seria ou lipídio, que é a famosa gordura, ou carboidrato, que as pessoas costumam chamar de açúcar, ou a proteína. Geralmente, o que costumam se tirar ou é a gordura ou o açúcar, certo? Ou o carboidrato. E ele não vai ter. É diet, então ele não vai ter algum desses. Não significa que ele vai ter uma quantidade menor de calorias. Então, isso daí é até assim, meio que as pessoas acham, tipo, se é diet, então eu posso comer. Não necessariamente. Diet significa somente que ele não tem algum nutriente. Já o light, ele é mais leve em algum desses nutrientes. Por exemplo, o light, qual é a obrigatoriedade do light? É ele ter pelo menos 25% uma redução, digamos que um creme de leite normal tenha, tô aqui dando exemplos porque eu não lembro de todas as quantidades, tá? Tô aqui dando, como fala? Fazendo divagações. Digamos que um creme de leite, uma caixinha de creme de leite normal, tem 30 gramas de gordura. E aí, um creme de leite, pega até a calculadora, um creme de leite light deveria ter 30 vezes 25%, teria que ter 7,5 gramas a menos de gordura do que um creme de leite normal, entendeu? Então, essa redução tem que ser de pelo menos 25%. E aí pode ser de gordura, pode ser de sódio, a gente vê até hoje, né? Sal light, pode ser de açúcar, tá? Então, ele é um pouquinho mais leve nesse nutriente específico, nesse ingrediente específico. Já o zero, ele vai ter zero quantidade de algum ingrediente. Então, ele pode ser zero sódio, zero açúcar, zero gordura.
Só que a gente precisa ficar atento. Então, porque é diet, porque é light, porque é zero, eu posso consumir de forma aleatória o quanto eu quiser todos os dias? Não. Por quê? Vou dar o exemplo do chocolate. Geralmente, o chocolate, que é considerado mais leve, mais light, ele recebe mais adição de açúcar, tá? Então, assim, para ele ficar light, ele acaba recebendo uma compensação de outro nutriente. E também essas formulações recebem muitos aditivos químicos. Então, será que eu devo consumir uma série de aditivos químicos todos os dias? Tá? Desculpa, gente, eu falei trocado. Ele não recebe, ele recebe uma redução na quantidade de açúcar, só que ele tem mais gordura, tá? Eu troquei as bolas aqui. Então, só para repassar. O chocolate, que tem menos adição de açúcar, vai ter mais adição de gordura para que chegue a textura, para que ele fique mais palatável, tá bom? Só para não ficar aqui dando informação errada para vocês. E aí a gente precisa ter esse critério de sempre fazer essa avaliação da lista de ingredientes, porque essa lista de ingredientes que vai dizer, será que é porque é diet ou light? Eu devo consumir todo dia, toda hora? Né? O que tem aí por trás desse diet ou light? Tá bom? Ângela, é incrível isso, porque assim, eu estava pensando aqui que eu mesma não sei, não sabia até agora a diferença, por exemplo, de um diet e de um zero, né? Porque assim, o diet para mim era só com relação a açúcar, basicamente. Não sabia que o diet entrava na questão da gordura também, né? Do carboidrato em geral em si. Para mim era só uma questão ligada diretamente ao açúcar, né? Super, super legal isso você ter tocado nesse ponto. E também sobre essa questão cara, eu tô de dieta, né? Aquela coisa, né? Eu tô de dieta, eu vou tomar só coisa diet. E não é, né? Assim, vou comer só coisa light. Também não é. Então, desmistificar exatamente isso, que a gente pode entrar nesse assunto um pouco mais para frente, né? Com certeza a gente vai entrar, mas desmistificar um pouco essa questão, né? De, cara, se isso é diet, se isso é light, se isso é zero, eu posso consumir loucamente, né? Sem controle, sem nenhuma, né? Porque a gente está incluindo, enfiando dentro da gente, né? Na linguagem coloquial mesmo, a gente está enfiando, está botando para dentro aditivos, né? Coisas que não são naturais, que a gente sempre fala aqui sobre a alimentação natural, né? Mais descascar mais do que desembalar, né? Então entra nessa questão aí que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? E também isso me faz pensar também, Ângela, que assim, por que é tão importante a gente prestar atenção não só nessa questão do Diet Light Zero, que chama a atenção da gente ali, logo que a gente entra, que a gente olha um rótulo, como é que é importante a gente prestar atenção nessa lista de ingredientes que fica tão pequenininha na embalagem, né, que a gente não presta atenção nela, mas fica tão pequenininha ali. E, assim, eu queria que você levantasse para a gente aqui os pontos, né, que a gente precisa levar em consideração, né, os pontos de atenção dessa lista de ingredientes que também está presente em todas as embalagens. Vamos lá, então. Ó, a lista de ingredientes, ela vem em ordem decrescente. Então, o ingrediente que tiver em mais quantidade vai ser o primeiro item da lista. E aí vai aí seguindo essa sequência de acordo com essa quantidade. Então, ó, trouxe até embalagens aqui para dar exemplo para vocês, ó. Aí vai dar para ver, ó. Eu tenho aqui um chocolate em pó, ok? Na lista de ingredientes dele, ó, tem cacau em pó, ou seja, quer dizer que o primeiro ingrediente, o que tem em maior quantidade é o cacau, ok? O segundo, cacau em pó lecitinado e açúcar. Esse é o 70%. Quando você pega o 100%, só tem cacau em pó. Quando você pega aqueles achocolatados, que geralmente a maioria das pessoas tomam no café da manhã, que a gente tomava, eu tomava muito quando criança, o primeiro item da lista de ingredientes não é cacau, é açúcar. Ou seja,
Está sendo vendido como... E até assim, as pessoas até chamam de chocolate, mas o chocolate em pó realmente é esse aqui, que tem mais cacau na composição. Aquele lá realmente é achocolatado, ok? Aí imagina que você está achando que tem uns até que vende, né? Cheio de vitaminas, cheio de minerais. E aí a pessoa até compra, às vezes, para o filho, acha que está dando uma coisa melhor, mas tem mais açúcar do que, de fato, cacau dentro desse produto. Então, o primeiro critério é esse. Lista em ordem decrescente. O que tem mais vem ali na frente. A quantidade de ingredientes dessa lista tem muito, ela é muito extensa, ela é muito grande. E esses nomes, você consegue identificar? Você consegue ler sem travar a língua? Você tem carboximetilcelulose na cozinha da sua casa? Você vai colocar carboximetilcelulose num frango, num arroz? Você sabe o que é isso? Isso teria dentro, né, ali da sua despensa? Então precisa ter esse critério. Então, se eu não conheço, se trava muito a língua e se tem excesso desses nomes estranhos que eu não teria na cozinha da minha casa, então, será que eu levaria para casa? Eu acho que o ponto principal é esse, identificar. Ai, mas Ângela, eu não sei o que é cada coisa, eu não conheço cada aromatizante, cada acidulante, cada espessante, eu não sei, eu não entendo. Então, tenha isso como critério. Primeiro ingrediente da lista, que aí vem sempre em ordem decrescente, a quantidade de ingredientes e os nomes deles. Se você não reconhecer como sendo nome de comidas, de ingredientes culinários, né, para acender aí um alerta. Exatamente, é incrível, isso eu lembro, né, de que a gente sempre falava, né, se esse alimento não existe, sua avó não reconhece esse alimento, né, o que está escrito ali é que isso daqui na comida não serve para você, né, Exatamente. E isso é incrível, como é verdade, né? Porque existem esses aditivos, até para, né, que a gente está falando de mercado aqui, de produtos industrializados, né? Para o mercado é melhor quando ele tem mais tempo de prateleira. Então, ele vai colocar, né, alguns produtos, alguns aditivos desses nomes esquisitos que a gente vê, para estender o tempo de prateleira do produto ali no mercado, para ele poder vender, para ele poder durar mais na tua despensa também, né? O pessoal poder consumir. Então, é importante a gente ver, prestar atenção nesses nomes esquisitos, sim, né? E essa coisa, eu acho muito legal esse formato que eles colocaram, né? De colocar o ingrediente que tem mais primeiro, porque a gente consegue visualizar, né? Entender, né? Qual ali, a partir dessa ordem, né? O que a gente está colocando na maior parte, né, daquele produto para dentro da gente também, né? E isso é muito legal. Então, assim, eu acho que com essas dicas assim, a gente já está conseguindo entender um pouco mais, né? Essas informações todas que a gente vê nesses rótulos aí. E aí eu vou aproveitar, né, para você que está aqui assistindo a gente, eu queria aproveitar para você falar para a gente, escrever aqui no chat, deixar alguma pergunta sobre rótulo, alguma dúvida que você tenha, e interagir um pouco aqui com a gente, porque mesmo que a gente não responda hoje, né, a sua pergunta, a gente pode responder depois, através de conteúdos ali no canal do Instituto Girando Bahia, das redes sociais, né? Então, deixa aqui no chat o que você tem dúvida, ou comentários mesmo. Ah, não é verdade, poxa, eu não sabia que isso acontecia. Coloca aqui no chat. Então, assim, voltando para a nossa conversa, né, aqui, Ângela, pela sua experiência como nutricionista, né, quais seriam as principais dificuldades que a gente, né, pessoas leigas, tem ao se deparar com o rótulo, né? Quais são os desafios, né, para as pessoas leigas, assim, que não entendem dessa parte nutricional? Eu acho que realmente é essa questão ainda do marketing, que é muito forte. Então, as pessoas ainda enxergam os alimentos mais como uma fonte de calorias. E não de entender tanto, né, que aquilo não é só fonte de energia, de calorias, é uma coisa que vai te nutrir ou desnutrir, tá? Porque não é tudo que a gente come que vai trazer nutrição. Algumas coisas realmente vão ser tão prejudiciais que elas vão desnutrir. Então,
precisa realmente haver, né? E eu amo falar muito, acho que eu falo quase todo dia disso, até inclusive nas minhas redes sociais. E nos meus atendimentos eu tenho uma consulta, tanto é que eu tenho aqui ó, um monte de rótulo, né? Que eu tenho minha caixinha aqui de rótulo, justamente porque eu reservo uma consulta para mostrar para os meus pacientes de forma detalhada como fazer essas escolhas. E aí as pessoas olham a tabela nutricional para ver a quantidade de calorias que tem no produto, mas elas não leem a lista de ingredientes, né? Então, elas até colocam, até olham hoje em dia, muita gente olha se tem alto açúcar adicionado, se é alto em sódio, até olham se tem gordura saturada, mas elas não leem a lista de ingredientes, tá? E outra dificuldade também que eu percebo é que existe também um mito que aí tudo que está dentro da lata, tudo que está no pacote, não é bom, né? Eu sei que antes a maioria das coisas que vinham na lata não eram tão legais, mas hoje, graças ao Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz para a gente exatamente essa classificação dos alimentos quanto ao grau de processamento, algumas coisas ainda não mudaram, né? Poderia estar bem melhor, mas assim, muitas indústrias, né, de alimentos acabaram mudando. Então, por exemplo, antes no milho poderia até ter algum conservante, depois saiu o conservante, aí ficou só milho, água e sal. Hoje só tem milho e água. Então, não necessariamente porque está dentro da lata ou dentro da embalagem vai ser algo ruim. As pessoas às vezes perguntam assim: ah, mas eu posso comprar legumes congelado? Eu falo, lê a lista de ingredientes. Ah, mas sardinha é ruim. Leia a lista de ingredientes. Então, ó, eu trouxe até aqui um exemplo, né, que eu uso muito. Eu uso essa embalagem aqui com os meus pacientes. Se você pegar aqui, ó, essa daqui é uma embalagem de brócolis, certo? Aí aqui tem a tabela nutricional e tem a lista de ingredientes. O que tem dentro dessa embalagem de brócolis? Brócolis. Não tem mais nada além de brócolis. Então, por que eu não poderia levar isso para casa e consumir tranquilamente? Certo? Então, não necessariamente tudo que vem dentro da embalagem, tudo aquilo que é empacotado, a sardinha, por exemplo, também. Se a gente pega aqui a lista de ingredientes, ó, tá escrito sardinha, água de. Eita, a pessoa, 40 anos, gente, tem que trocar o óculos. Sardinha, água de constituição ao próprio suco e óleo vegetal de soja. Então, sabe os nomes estranhos dos conservantes, dos aditivos químicos? Não tem. Ângela, mas por que dura tanto? Porque é passado por processo de esterilização ou de pasteurização, dependendo aí do alimento, tá bom? Então, acho que essa, assim, são as principais dificuldades mesmo das pessoas. A de só ler a tabela nutricional, né? E de não ler ali a lista de ingredientes para saber de fato a qualidade, o que tem dentro daquela embalagem, e de achar que veio no pacote ou veio na lata, então ele não vai ser bom, tá bom? Show, Ângela. É muito, assim, é bem legal isso que você falou sobre esse guia alimentar, né? Porque assim, da lista de ingredientes, porque de novo, todo mundo só quer olhar o rótulo, principalmente por causa de açúcar, por causa de engordar ou não, né? Nessa atual conjuntura nossa. Mas isso está mudando, ainda bem, né? Porque isso a gente, com esses processos todos, né, de educação sobre alimentação, a gente consegue mostrar agora mais para as pessoas que não é só sobre calorias, né, que é sobre os nutrientes dentro de cada comida, que é para isso que a gente come, né, gente? A gente tem que ter prazer no que come, né? E isso entra nessa questão de prestar atenção nessa lista de ingredientes, né? E essa questão também do guia alimentar para a população brasileira, né, que você falou, depois eu vou até pedir, Ângela, que a gente de repente coloca aqui tem um link, né, para baixar esse guia, ou como é que a pessoa consegue acessar esse guia, você sabe? O Guia Alimentar, Isso. ele é um documento público, gratuito, tá? Foi feito pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil.
E ele traz, né, os 10 passos básicos para a gente se alimentar de forma saudável. Eu vou falar dessa classificação que eu citei, eu vou explicar para vocês daqui a pouco melhor. Mas ele traz essa classificação e é só você digitar Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu não sei se tem como a nossa equipe deixar o link para o pessoal que quiser baixar direto. Sim. Mas ele é gratuito. Se você colocar lá, já vai aparecer, você só baixa e tá lá ele completo para você. E aí você sai distribuindo ele para todo mundo. Compartilha, tá, gente? Porque esse é um documento maravilhoso que todo mundo deveria ler, saber, revirar, esmiuçar. Ele é assim respeitoso com cada região que a gente mora. Sim. Ele nos dá exemplos de todas as refeições de cada região do Brasil. Ele fala muito de como a gente pode tornar o nosso tempo melhor, de como a gente pode cobrar políticas públicas que sejam melhores para a nossa alimentação. Ele fala dessa questão da socialização, de a gente valorizar aquilo que tem mais na nossa região. Enfim, ele é maravilhoso. Eu sou Não, fã do Guia Alimentar da é muito População legal. Brasileira. Assim, muita gente não tem, não sabe, né, que ele existe, né? Então é bom você ter trazido aqui, porque é uma fonte de informação, né, bem interessante. E como você disse, assim, ela abrange, né, as regiões diferentes do Brasil, a sazonalidade. Então isso é muito legal, né? Então a gente vai colocar aqui o link, de repente, aqui na legenda desse vídeo depois que ele subir e ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. E qualquer coisa, a gente também pergunta aqui, né? Bota no comentário ali, como a gente falou, né? A dúvida que a gente já deixa ali certinho. E, Isso. de repente, né, a gente disponibiliza essas informações ali depois, né? Então, assim, então a gente está falando ali sobre políticas públicas, né? Falando sobre essa questão da legislação, né? Então, aí isso me traz uma outra questão ali, que eu sempre tive dúvida também, o que você acha? A sua opinião, né, sobre a rotulagem brasileira, né? Se você acha que ela é uma rotulagem fácil, né, de se compreender, né? Se você acha que ela abrange todas as informações, né, que são necessárias realmente, ou teria alguma coisa assim que você ia mudar nessa rotulagem, né? Eu queria saber dos seus pensamentos a respeito disso. Olha, ela foi melhorando muito aí ao longo dos anos. Essa última atualização que teve, saiu uma legislação em 2020, que é ela que traz para a gente a questão daquelas lupas, onde vem escrito alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado, alto em sódio. E aí ela saiu em 2020, mas teve um prazo aí para a indústria se adequar, que foi até outubro de 2022. Eu adicionaria cores a essas lupas. Sabe, tipo um semáforo? Olha, o verde quer dizer, tipo assim, tá, tem uma quantidade, não tem sódio, tem uma quantidade baixa. O amarelo tem uma quantidade moderada, o vermelho tem uma quantidade muito alta, e assim por diante com os outros ingredientes. Porque eu acho que ficaria mais didático. Eu acho que hoje as pessoas já têm uma noção maior com a existência das lupas, elas são pretas, né, preto e branco, e hoje as pessoas já têm essa visualização, e aí aos poucos acho que ganharam mais consciência, mas eu acho que quando você coloca essa coisa das cores, fica muito mais visual, acho que internaliza, fica, né, mais com um entendimento mais fácil, tá? Agora, o que seria para mim, assim, um sonho, isso aí eu acho improvável que aconteça. Não tem lá na embalagem do cigarro que coloca assim, o Ministério da Saúde adverte, esse produto pode causar câncer, coloca aquelas fotos, né? Eu acho que tinha que ser. Esse produto é ultraprocessado, consumo frequente pode causar danos à sua saúde. Porque pode. Então, assim, esse para mim seria assim o auge, entendeu? Com certeza, né? Porque já existe, né? Antes, né? Na década de 80, não tinha esse tipo de campanha contra o cigarro, principalmente, né? Na verdade, tinha uma campanha até oposta, né? Que você via marca de cigarro patrocinando esporte, você via jogador de futebol fumante, cara, é muito louco isso, né? Como é que mudou? Ainda bem que mudou, né? Então, quem sabe, né, Ângela, isso não se torne também. Eu tenho esperança, né? Eu sempre penso nesse sentido, mas quem sabe
esse tipo de atitude, esse tipo de legislação não venha se consolidar, né, com o tempo, já que a gente está falando tanto, né, sobre a importância realmente de se entender o que a gente consome, né, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Então, eu tenho esperança, quem sabe um dia, né? Eu também tenho, de verdade, assim, eu sei que é muito difícil, mas para o cigarro também era, né, e aconteceu. É uma questão de indústria, né, e políticas públicas realmente, né, se o Ministério da Saúde se aliar a outros ministérios, de repente isso daí pode acontecer, né, porque é uma questão, a alimentação é uma questão, além de econômica, é uma questão de saúde, né, então, quem sabe, né, vamos lá, fica a dica. Fica a dica. Então, assim, a gente, cara, tô olhando aqui, a gente já passou da metade do nosso tempo, né, para variar um pouco. Antes da gente continuar, de novo, né, eu vou fazer um lembretezinho aqui. Se você estiver gostando dessa palestra, dessa conversa, na verdade, né, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, compartilha também esse vídeo depois, porque ele vai ficar gravado, né, no canal do Instituto Gileno Bahia. Né? O Instituto ele realiza essas ações gratuitas, né? Como esse ciclo de palestras, como o Projeto Encontrar-se, para apoiar as pessoas a se desenvolverem. Né? Então, se você puder apoiar o Instituto Gileno Bahia, fazendo uma contribuição, né, para que a gente consiga continuar com esses projetos, continuar com essas ações de desenvolvimento da sociedade em geral, né? A chave Pix está aqui, de novo, né? Ou é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui, nesse canto da minha tela, e apoiar o Instituto, ajudar a gente a fazer a diferença, né, na sociedade. Então, recados dados, Angela, vamos para o que interessa. A gente está chegando aqui, né, na metade final da nossa conversa, né? Então, eu queria chegar naquele ponto que eu peço aquela dica, né, para o pessoal que está assistindo a gente, né, Ângela, assim, como é que a gente pode simplificar a leitura dos rótulos, né? Faz um resumão aqui para a gente de como simplificar a leitura desses rótulos e tirar as informações mais essenciais, né, mais importantes desses rótulos, né? Como é que a gente pode fazer isso? Gente, em primeiro lugar, eu diria assim, eu falo isso para os meus pacientes, tá? Esquece a quantidade de calorias. Primeiro ponto é esse. Vai lá na lista e analisa com critério. Tem muitos ingredientes? Tem muitos nomes complicados? Segundo ponto, tem muito açúcar adicionado. O que é açúcar adicionado, Ângela? É aquele açúcar que é acrescentado à preparação. Ele não é natural do alimento. Por exemplo, acho que eu tenho até uma embalagem aqui, ó, de suco de uva. Então é assim, aqui dentro tem, olha só aqui a lista de ingredientes dele. Cadê a lista dele? Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de uva, certo? Esse açúcar aqui é adicionado. Se tivesse só o suco concentrado de uva, ele ia ter só o açúcar natural da uva, ok? Então, esse é o açúcar adicionado, é aquele que é aquecido à preparação, que não é natural do alimento. E o terceiro item é se, de fato, tem ali na primeira ingrediente ali na lista, é aquilo que está sendo vendido. Como o exemplo que eu dei do chocolate. A gente pega aqueles bombonzinhos que tem muito aqui no Brasil, né? Que vem aquela caixa, não sei se aí tem, Érica, que vem aqueles bombons sortidos. Aí a gente fala assim, aquilo é chocolate, chocolate, chocolate. Qual é o primeiro ingrediente da lista? Açúcar. Não é chocolate, né? Não é chocolate, gente, é açúcar. Tá? Eu até trouxe um exemplo aqui de um rótulo: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, e aí vem gordura vegetal, e vem um monte de ingredientes estranhos, um monte de nomes que a gente não consegue. Poliglicerol. Tem poliglicerol na sua cozinha?
Entendeu? Então, assim, o que é chocolate? É aquele que você pega e tá lá escrito, lista de ingredientes. O primeiro ingrediente, pelo menos, gente, tem que ser cacau, tá? Então, não tem assim como não ser. Outra coisa importante é aprender realmente a fazer essas comparações. As pessoas condenam o macarrão. Mas sabia que o macarrão é uma comida de verdade? O que vai fazer a diferença do macarrão? É você colocar ingredientes bons junto dele para que não tenha essa carga glicêmica por ele ser um carboidrato. Então, coloca legumes, coloca salada junto do prato, coloca uma boa fonte de proteína. Se você pegar a lista de ingredientes do macarrão, olha eu lá, faço isso todo dia e, olha, eu imagine assim, tá vendo como que a gente tem que ter paciência? Porque assim, eu ensino isso, eu faço isso todos os dias e para mim, no meio de tantas letras, é difícil encontrar a lista de ingredientes. Então, a pessoa realmente precisa ir disposta a fazer essas análises. Que façam, gente, porque vale a pena. Depois a gente vai ficando mais prático e a gente nem precisa ficar analisando o rótulo de tudo, porque a gente já sabe o produto que vai ser melhor, tá? Mas olha a lista de ingredientes do macarrão. Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais, cúrcuma e urucum, certo? A cúrcuma, que vem lá do açafrão da terra, e o urucum, que vem do pezinho lá, né? O que a gente chama de colorar, o produto dele, que também vem da árvore. Agora, se você pega a lista de ingredientes do macarrão instantâneo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, reguladores de acidez, carbonato de potássio, carbonato de cálcio, estabilizante, tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico, fosfato de sódio monossódico, corante sintético idêntico ao natural. Aí depois tem a lista de ingredientes do tempero. Essa aqui foi a lista só do macarrão. Aí eu E a do pergunto. tempero, né, Ângela? A do tempero é osso do miojo, A do né? A do tempero tempero é é. de chorar. É de chorar. Inclusive, tem um produto que é excitatório do sistema nervoso central. E o que mais tem muita gente comendo e dando para as crianças? Glutamato monossódico, que excita o sistema nervoso central. Então, assim, qual que é o melhor? Os dois cozinham rápido. Qual que é o melhor? Sabe? Vai lá, cozinha um macarrão, corta um tomate, coloca um pouquinho de óleo que seja, que o azeite está caro, mas coloca só assim para sujar o fundinho da panela, coloca um pouco de cebola, faz um refogadinho, faz um macarrão rapidinho, mas não se atente a isso aqui só como um recurso. E vou falar, viu, que no final das contas, eu já fiz essa conta várias vezes, eu mostro para os meus seguidores lá nas minhas redes sociais, fica mais barato, alimenta mais pessoas, e para a sua saúde, então, Exato. não tem É. nem, né, E só, o só que para um dizer. parênteses aqui, Ângela, até por isso que, assim, aqui nos Estados Unidos, principalmente, né, tem as pesquisas com relação aos produtos, né, que tem em cada coisa. E o miojo, esse miojo aí, esse processado aí, né, que eu falo miojo, mas, cara, o nome é esse, né, tem vários estudos aqui mostrando que, de repente, quem sabe, essa tendência toda de TDAH, de ansiedade, que a nossa sociedade tem sofrido, né, agora, hoje, né, desde o lançamento desse produto alimentício aí, né, quanto tempo tem? Né? Deve ter o quê? Uns 40, 50 anos, desde o lançamento dele, da origem dele, né, do nascimento desse produto, mais ou menos, da década de Quando eu era 60, criança, 70. ele já existia, eu estou com Isso, 40 anos. então, né, por aí, uns 40 anos, e imagina, né, há 40 anos a sociedade, o ser humano está consumindo isso. E agora, depois desses 40 anos, estão aparecendo essas doenças, né, Uhum. esses TDAHs, essas doenças relacionadas à saúde mental e ansiedade, que são detonados por esse tipo de alimento, né? Então, assim, para pensar, né, de novo, aquela alfinetada na saúde pública, né, nas políticas públicas para, cara, vamos regular isso daí porque está complicado, né? Só um OBS. Continua, Angela. Desculpa te cortar porque eu achei Não, mas incrível. era isso mesmo. E aí o da sardinha, né? Eu até dei o exemplo aqui da sardinha também, que ela só tem o óleo e a sardinha dentro da embalagem.
Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Os pacientes mandam mensagem para mim: ai, Ângela, eu posso comer isso? O que você. Lê a lista de ingredientes, e aí eu vou treinando eles. Aí, ou então eu leio ali a lista de ingredientes para eles, igual eu li aqui para vocês. E aí, o que você acha? A pessoa, é melhor não, tá? Então é isso, gente. Leia, invista tempo na sua saúde, na saúde das pessoas da sua família. Leia a lista de ingredientes e faça sempre essa avaliação, tá bom? Não, muito legal, Ângela, você ter trazido à tona essa questão aí, porque realmente a gente, tendo conhecimento, né, dessas coisas todas, a gente consegue fazer melhores escolhas, né? Enfim. E aí, assim, tomando pelo ponto do desafio até, né, de que, cara, às vezes é difícil, você mesma mostrou aí, né, cara, às vezes mesmo lendo o rótulo todo dia, vendo vários produtos, né, eu também sou super acostumada a ler, né, rótulos e tal, a gente não consegue achar, né, às vezes a informação, e às vezes é letra miúda, a gente, né, já está naquela fase, né, de gente, vista cansada, então, assim, às vezes é complicado, né, mas hoje em dia a gente tem aplicativo, né, que ajuda a gente a ter essas informações ali na tela do nosso celular, né, de uma forma mais fácil. Então, eu queria até aproveitar e pedir para o pessoal que está aqui acompanhando a nossa conversa, para colocar aqui nos comentários, né, ou no chat aqui, quem está assistindo agora, ou nos comentários de quem estiver assistindo depois, né, se você conhece algum aplicativo, se você conhece, dá alguma dica, né, de como a gente faz para conseguir achar todas essas informações de uma forma mais fácil, mais rápida, né? Então, e aí eu faço essa pergunta para você agora, Angela, tipo, quais são os aplicativos que você indicaria, que você conhece, né, que podem auxiliar a gente, né, a fazer essa leitura, essa interpretação desses rótulos todos aí? Olha, como fã número 1 do Guia Alimentar para a População Brasileira, eu indico um aplicativo que foi exatamente elaborado com base no Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele tem o tema da nossa entrevista aqui, do nosso vídeo, que é Desrotulando. Como o Desrotulando faz essa classificação? Exatamente de acordo com a classificação do guia. O que o guia traz para a gente? Para a gente fazer a base da nossa alimentação. Os alimentos in natura e os minimamente processados, para a gente consumir com moderação os alimentos processados e para a gente evitar os ultraprocessados. Ângela, você confundiu a minha cabeça. O aplicativo vai te ajudar. Por quê? Ele dá nota de 0 a 100. Quanto maior for a nota, quanto mais próximo do 100, melhor é esse alimento. Inclusive, ele muda conforme a nota muda e a pontuação, né, vai subindo, ele vai mudando as cores. Então, tem vermelho, tem amarelo, tem laranja, aí tem verde claro, verde escuro, e aí esse verde vai ficando mais intenso de acordo com a mudança dessa nota. E aí, como ele usa esse critério, a gente realmente é importante evitar esses produtos ultraprocessados, porque eles fazem mal à nossa saúde. É um aplicativo assim maravilhoso. Você só escaneia, vai lá com o celular, coloca o código de barra e aí ele te mostra. Ele não mostra só a nota do produto, se ele é ou não ultraprocessado. Ele mostra a lista de ingredientes, ele mostra quais são os aditivos presentes nesse produto. Ele mostra se tem quantidade baixa, alta, né, moderada de fibras, de sódio, de açúcar adicionado, de gordura saturada. Então, ele, assim, maravilhoso para você escolher e até divertido, né? Muito divertido para você sair desrotulando tudo que tem no seu armário, ir lá no mercado e sair, porque ele faz esse barulhinho, faz assim como se ele estivesse registrando quando você coloca lá o código de barra. É super legal, porque você descobre que tem coisas que você achava que não era bom e que é bom, tem outras coisas que você achava que era super legal, que a indústria te vendeu assim, e não é. Então, é um aplicativo muito, muito bom. Desrotulando. Você tá sem som, Érica? Esqueço. Então, esse aplicativo é bem legal, né? O de Rotulando eu usava quando eu estava no Brasil, só que ele aqui nos Estados Unidos ele não funciona porque exatamente ele segue
a recomendação brasileira, O guia né? brasileiro. Exato. Então aqui não, mas aqui também nos Estados Unidos tem alguns aplicativos. Eu não cheguei a baixar nenhum, porque aqui eu falei, cara, meu celular já estava cheio. Eu falei, gente, eu vou ver ali mesmo no mercado, perder um tempo ali para conhecer. Então, mas é aquilo que você falou, né, Ângela? Conforme a gente vai tendo o hábito também, a gente não precisa ficar consultando toda hora que a gente vai no mercado aquela marca que você já compra, que você já sabe que está toda certa, né? Que está Isso, tudo aí de já fica acordo. automático, é. Isso. Então já fica automático, você só faz isso ali no iniciozinho, né? Que nem quando você recomenda alguma reeducação alimentar, né? No início a gente sofre ali um pouquinho, né? A gente demora para engatar, digamos assim, né? E depois aí fica fácil, fica Depois tranquilo, vai que nem água, né? Então, assim, gente, 50 minutos de vídeo aqui, passa muito rápido, muita informação, muita dica, muito eu legal. adoro falar sobre isso, eu ficaria o dia inteiro. A gente, nossa, assim, alimentação, né, gente, e aquilo que a gente fala, né, Ângela, assim, Ângela participa dos outros programas do Instituto, a gente já se conhece também, né, de outros carnavais, então, assim, é o prazer de se alimentar, de se nutrir, né, por que não transformar a alimentação, que é uma coisa para a nossa saúde, para nosso sustento, né, assim, como ser humano, mas por que não transformar isso numa coisa prazerosa também, né? Assim, utilizando dos recursos que a natureza dá pra gente. Então, assim, cara, vamos lá, né? Vamos lá, vai ser bom, vai dar certo. Mas então, assim, agora chegando no final, né? Eu queria pedir, Ângela, eu vou deixar uma mensagem final aqui para o pessoal, mas eu queria depois que você desse também sua mensagem final, né? Porque eu acho assim uma mensagem fundamental que eu acho que eu queria deixar gente, dá preguiça, é ruim no início, mas, cara, não deixa de ler rótulo do que você compra no mercado, né? A gente precisa entender, precisa saber o que a gente está consumindo, né? Para poder usufruir desse poder de escolha que é dado para a gente, cara. A gente, hoje, né, a gente felizmente vive numa sociedade que ainda é possível escolher, né? E por que não usar e abusar desse nosso direito de escolha para escolher um melhor produto, um melhor alimento para a nossa vida, né? Por que não? Né? Então, esse é o meu recado. Usufrua do seu poder de escolha, leia os rótulos para poder escolher melhor qual o tipo de alimento que você quer para a sua vida. Né? Esse é o meu recadinho. Ângela, qual é o seu recadinho final? E só complementando a Érica, gente, é autonomia, né? É vida que você ganha, igual eu falei lá no início, né? Então, assim, sigam as orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? A gente não valoriza, ou ele não é tão propagado quanto deveria, mas ele é aclamado pelo mundo afora, as pessoas usam o nosso guia como... Os países, tá, de primeiro mundo usam o nosso guia como referência. Evitem os produtos ultraprocessados, porque eles causam reação inflamatória no nosso organismo. Presta atenção se você conhece alguém que usa muitos produtos ultraprocessados, se ela não é cheia de dores. Inflamação. Veja se o intestino dessa pessoa funciona bem. Inflamação, tá? Geralmente eles são desbalanceados na fórmula dele, né? Um produto da natureza não vai ter muito açúcar e muita gordura. Ele vai ter, por exemplo, abacate tem muita gordura, mas é uma gordura natural, inclusive é uma gordura boa. Se você pega a banana, ela não tem gordura, mas ela tem mais açúcar. A frutose, açúcar natural da fruta, pelo amor de Deus, não confundam com a frutose ou com a gordura desses produtos ultraprocessados. Agora, os ultraprocessados têm muito de tudo, entendeu? Então, eles podem causar diabetes, eles podem causar desregulação hormonal, eles podem prejudicar o sono, eles podem causar essa inflamação. Não é bom, certo? E passem essas informações para outras pessoas, né? Porque, assim, conhecimento é vida e, como a Érica falou, usufruam desse direito, tanto de saber quanto de passar isso adiante, porque todo mundo, né, tem esse direito, e são coisas assim muito básicas que a gente aplicando no nosso dia a dia
vale muito a pena e muda, sim, a vida da gente. Muda de uma forma que vocês não têm noção, de verdade. Mudem a alimentação, e a alimentação muda vocês. Leiam isso os aí. rótulos. Verdade. Total, Ângela, super de acordo, assim. Para variar, assim, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Sempre. Eu vou, assim, eu adoro essas conversas, né, do programa Ciclo de Palestras aqui, do Gineno Bahia, que eu acho que, de repente, a gente podia até mudar de ciclo de conversa para ciclo de conversas, que eu acho mais legal. Eu Mas isso também é uma acho. brincadeira. É só uma brincadeira. Mas assim, é muito importante a gente falar sobre esses assuntos que ajudem no nosso desenvolvimento, né? Como pessoa, em termos de saúde, em termos de educação, né? Em termos de até de advocar por um futuro melhor, né? Para todo mundo. Então, assim, obrigada, Ângela, por estar aqui de novo. Né, em nome do Gineno Bahia, eu agradeço você estar sempre aqui com a gente. Né? Também agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente nessa conversa com a Ângela de novo. Né? Se você tiver alguma dúvida ainda ou comentário, deixe escrito aqui nos comentários desse vídeo no YouTube. Né? A sua participação vai ser registrada, né? As dúvidas vão ser respondidas, né? Ou aqui nos comentários ou através do Instagram do Instituto, que a gente vai sempre postar depois, né? Quando a gente acaba uma palestra aqui, uma conversa, a gente sobe lá um rios, uma dica, alguma coisa que faltou aqui. Então, a gente pode responder a sua pergunta através do Instagram do Instituto Gineno Bahia também. E se você deseja, né, se desenvolver integralmente, com mais educação, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar, conta com o apoio do Instituto Gineno Bahia. Participa dos nossos projetos, participa das nossas ações, né, em prol do desenvolvimento da sociedade e do seu também como ser humano, né? Então, assim, de novo, para que o Instituto, né, consiga continuar realizando essas ações, eu sempre vou martelar, a gente precisa da sua colaboração. Quem puder contribuir, escaneie esse QR Code, né, que aparece aqui no canto da minha tela. Se você, ou faça um Pix aqui, número, a chave Pix está rodando aqui embaixo também. Siga o Instituto Gileno nas redes sociais, se você não puder fazer essa contribuição. Né, também aqui na legenda do vídeo vai ter as redes sociais do Gineno Bahia, vai ter as redes sociais da Ângela, as minhas redes sociais também. Compartilhe esses vídeos desse canal, divulgue as nossas ações, né, para que a gente consiga atingir mais pessoas e essas outras pessoas também consigam usufruir dessas informações que você usufruiu agora. Né? Então, eu espero que você saia daqui melhor do que entrou. Né? Essa é sempre minha frase final, né, que a informação é poder, né? Então, se você chegou aqui sem essa informação, saiu com essa informação, cara, use ela da melhor forma possível. Dá seu like aqui, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em mais gente, né? Então, um beijo grande, até a nossa próxima conversa. Ângela, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço de coração e me chamem que eu venho. Isso aí, tamo junto, Angela. Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau.